O Henry ganhou o Brasil, a gente repercutiu aqui no Com Você, trazendo vários olhares. E esse assunto vai tendo desdobramentos, né? Porque a justiça vai ouvindo, vai trazendo fatos, a notícia vai se espalhando e a gente, enquanto imprensa e empresa, também vai retomando assuntos relacionados ao caso Henry Borel. Esse assunto já foi abordado aqui no Com Você e a gente vai falar mais uma vez, porque a notícia mais recente é que a mãe do Henry Borel, a Monique Medeiros, ela contou uma versão diferente do primeiro depoimento. Essa notícia foi trazida pela jornalista Juliana Dalpiva, ela do UOL. E aí, a mãe do Henry relatou que ela não foi... Na verdade, foi ela que encontrou o menino caído no chão, não. Lá do quarto casarão, no apartamento, naquela madrugada fatídica de 8 de março, quando o menino morreu. Segundo Monique, a mãe do Henry, ela teria dito isso porque ela foi obrigada pelo companheiro a inventar essa versão. E que, segundo o doutor Jairinho, essa versão seria melhor até para ela. Vamos lembrar que a mãe do Henry continua presa desde o dia 8 de abril. A investigação junto com o vereador Jairinho pela morte do menino também continua. Mas aí esse fato chamou a atenção. Será que a gente diz que ela deu falso testemunho? Será que ela pode... O que isso pode acontecer no processo para a gente entender? Aí a gente convidou a professora de Direito Penal, a Nayara Toscano, que sempre está aqui conosco contribuindo para falar sobre as consequências de contar versões diferentes à polícia. Nayara, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Fernandinha, que prazer estar aqui com você, dessa vez presencialmente. A gente só se vê pelos vídeos, É verdade, né? Esse contato virtual precisava ser quebrado. Boa tarde, pessoal, a todos que nos assistem agora, né, nessa tarde. Sobre os desdobramentos recentes desse caso Henry Borel, é interessante a gente perceber que essas mudanças de versão, essas mudanças no depoimento, acabam muitas vezes repercutindo numa nova estratégia de defesa. Então, nesse caso, a partir do momento em que a mãe muda a versão, sendo ela uma investigada no caso, por que investigada? Porque, em tese, ela teria ali contribuído, de certa forma, por saber ou por se omitir, com os fatos que resultaram na morte do seu filho. Então, nesse contexto, a defesa permite, inclusive, de acordo com a nossa Constituição Federal, o silêncio. Então, aquela pessoa que está sendo investigada pode permanecer em silêncio, pode narrar os fatos da maneira que lhes aprouver, para que, enfim, seja uma melhor estratégia de defesa. Agora, Nayara, me parece que não foi um novo depoimento dela, né? No caso da Monique, ela alega que foi um pedido de Jairinho para alegar que ela contasse essa versão. E aí também a gente lembra do depoimento da babá, que aconteceu essa mesma história. Mesmo uma pessoa, por exemplo, alegando que foi orientada a mentir. Existe punição? Olha só, nesse caso, há duas coisas aí bem discrepantes, bem diferentes entre o depoimento da babá, né, enquanto testemunha, entre o testemunho da babá e o depoimento da mãe do garoto. Por quê? Porque uma é investigada e a outra é testemunha. Entendi. A partir do momento que você é investigada, isso faz diferença na estratégia de defesa. Então, não se trata, por exemplo, de falso testemunho. Compreendi. Então, nessa situação não se enquadra em falso testemunho. A dela não se enquadra em falso testemunha, mas tá? a da babá poderia? A da babá poderia, se ela não tivesse sido coagida. Se ela realmente tivesse sido coagida, a gente chama isso no direito penal de coação moral irresistível, se tiver havido, por exemplo, uma ameaça de morte, uma grave ameaça. Sim. Aí, nessa situação, ela não poderia ser enquadrada ali no quesito da culpabilidade, porque não se poderia exigir conduta diversa. Se você ameaça alguém de morte, não tem como você exigir que essa pessoa tivesse falado de forma diferente. Entendi. No caso da mãe, como ela não é uma testemunha, nem, por exemplo, perita, contadora que estivesse atuando no caso, como ela é uma investigada, desde que o que ela tenha falado em depoimento não seja imputando fatos criminosos a outras pessoas, porque aí sim poderia ser uma falsa comunicação de crime, mas se for algo só relacionado à defesa dela, isso por si só não é crime. Porém, entra naquela questão do juízo subjetivo do delegado. Por quê? Porque o delegado não vai falar você está condenado ou você é inocente. Sim, o delegado vai apenas juntar aqueles fatos,
fatos, analisar aquelas provas e aí dar a opinião dele, basicamente. Então, assim, se ela, por um acaso, tiver trazido à tona fatos que venham a incriminar outras pessoas, aí pode ser, por exemplo, que se for mentira, seja uma falsa comunicação de crime. Agora, Nayara, por que um depoimento, por exemplo, de um caso como esse do Henry, que é tão chocante pra gente, demora tanto? Porque a gente, depois que passa a notícia, olha, fulana chegou na delegacia para prestar depoimento. Aí, 5 horas depois, 8 horas depois, acabou o depoimento. E eu fico perguntando, o delegado está perguntando coisas esse tempo inteiro? Como é um depoimento de um investigado? No depoimento, acontecem algumas espécies de pergunta que vão não direcionando o que você vai falar, porque não pode haver essa ingerência ali do delegado, né? Enquanto autoridade ali presente. Mas se vai fazendo determinadas perguntas a partir do que ela vai trazendo como fato e se repetem muitas perguntas. Se perguntam várias vezes a mesma coisa de jeitinhos diferentes. Ao invés de você dizer o céu é lindo, você diz o céu é bonito, aí a pessoa fica na dúvida se é bonito, se é lindo e acaba se confundindo. A intenção não é propriamente fazer a pessoa incorrer em erro, mas saber se aquilo que ela está falando é com veemência ou se ela, por exemplo, foi treinada. Acontece muito isso em audiência, em processos quando já estão, né, na esfera ali judicial e culminam em audiência, quando uma testemunha várias vezes é indagada sobre a mesma coisa, e por muda exemplo, a versão, né? Isso mesmo, por exemplo, em relação ao fato de ser amigo ou não da pessoa ali que é ré ou que é autora da ação. Normalmente a testemunha diz, eu mal conheço, mas assim, eu sei dos fatos porque eu morava perto. Aí quando o juiz pergunta de uma outra forma, ela faz, mas anos atrás, quando a gente estudava em tal escola, eu já vi isso várias vezes em audiência. E aí você meio que pega na mentira. Pode não ser intencional, mas a pessoa acaba incorrendo em erro. Ou seja, é literalmente um trabalho demorado, que diz que muitas vezes o delegado pede prorrogação de prazo, porque tem muitas nuances, são muitos detalhes, e é um caso que realmente chocou o Brasil. Ô, Nayara, você acredita que essa versão trazida pela Monique agora foi estratégia? Eu acredito que tenha sido estratégia da defesa, principalmente pelo fato de ter havido uma mudança agora no corpo de advogados da Monique. Eu não estou dizendo com isso que é certo ou que é errado, é estratégia de defesa. Por quê? Porque o antigo advogado dela era um advogado comum. Ele era advogado a um só tempo, do Jairinho e da Monique. Então, me parece que conflita em certa medida, os interesses. Porque se ela alega agora uma coisa diferente, na verdade, houve um pedido, né, dos advogados dela para que ela prestasse um novo depoimento, alegando que ela estava correndo perigo no próprio presídio e tudo mais. E aí pediram que houvesse um novo depoimento. Agora, estando com novos advogados, se o interesse dela é se defender e realmente, se for verdade, essa questão de que não foi ela que encontrou o Henry caído sozinho, mas sim acompanhado por Jairinho, isso pode fazer toda a diferença na estratégia de defesa dela. Por exemplo, alegando, se for o caso, que ela própria era vítima de violência doméstica e familiar. Pode ser o caso de ela dizer, eu estava sendo ameaçada, eu tive medo, por exemplo, de que isso ocorresse comigo e por isso eu não falei. E aí a gente vai ter um choque de direitos, uma ponderação de direitos, porque sendo ela a mãe de Henry, ela é a garantidora por excelência dos direitos do filho. Então, até que ponto iria se sobrepor o fato de ela própria estar sendo ameaçada em relação à defesa, à proteção dos direitos do filho dela. Então, haveria esse choque. Ou seja, é um caso como aconteceu, que a gente não tem como não falar no Nardoni, na Isabela Nardoni, muitos desdobramentos, vem muita briga pela justiça, muitas versões, muitos fatos novos, até que a verdade seja estabelecida e a justiça pela morte do Henry seja feita. Nayara está nas redes sociais, o conteúdo da Nayara no Instagram é maravilhoso, inclusive para quem não é advogado, para quem não vai atuar, mas é muito legal a maneira que ela ensina lá. Prof. Nayara Toscano, tô certa? Isso mesmo, certíssimo. A Prof. Nayara Toscano, a gente conversa lá sobre esse e outros assuntos, com todo prazer. Um beijo, lindona, muito obrigada. Beijo pra viu? você, Olha, acaba esse negócio virtual, viu? Venha só de que a gente tá amando agora. Já quero meu lugar cativo aqui. Adoro. Eu gosto muito de trazer a Nayara, porque ela explica de uma maneira coisas, né, que pro direito é muito complexo, os termos são muito, mas professora tem essa possibilidade, não é? E aí é quando a pessoa entende do assunto. Para falar de modo, a pessoa tem que entender do assunto.